paz do Senhor Jesus a todos os irmãos telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez. Compartilha, se inscreve no canal, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e deixe Deus abençoar os seus vizinhos, abençoar você mais ainda quando você compartilhar esse programa abençoado. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no programa, nós estamos aqui com o nosso irmão Ed Clay, homem abençoado de Deus, homem que Deus transformou e deu um dom especial a ele de um instrumento. Se você quer saber, não sai daí para que você possa ver e ouvir a adoração ao nosso Deus. Também hoje no programa nós vamos meditar numa palavra forte, uma palavra poderosa, que Deus ele tem o poder de ressuscitar todas as coisas, independente do que esteja acontecendo na tua vida. Deus ele pode transformar e ele vai transformar todas as coisas na sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Está no ar, plantando fé, colhe milagres. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o nosso irmão Ed Clay, abençoado, homem de Deus transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não sai daí, compartilha, se inscreve, clica no sinozinho para que você possa receber todas as notificações e abençoe as pessoas que estão ao seu redor e seja abençoado mais ainda. Nós estamos com o nosso irmão aqui, abençoado. Irmãos, ele toca um instrumento que só para você saber e ter a confirmação de certeza, não sai daí, para que você possa sentir a presença de Deus aí do outro lado, através do toque desse instrumento. A paz do Senhor Jesus, irmã Ed Clay. Paz, irmã. Amém, meu irmão, é uma honra ter você aqui. A honra é toda minha. Conosco aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, aqui no programa Plantando Fé, colhe milagre. E você é um milagre vivo de Deus, algo que Deus fez e vem fazendo na vida dele, irmãos, poderosamente. Quando esse homem ele tocou na igreja onde eu estava, eu não podia de não deixar de convidar ele para vir aqui, porque Deus falou comigo através do som desse instrumento. O saxofone, algo que Deus vem operando poderosamente através dos louvores. Deus ele fala de todo jeito, de várias formas, da forma que ele quer. Mas esse instrumento, ele chamou muito a atenção da minha vida. E é uma honra Deus lhe concedeu essa honra de você ter essa sabedoria de tocar esse instrumento. Eu me considero assim um privilegiado, né? Porque eu ouvi até Tim Maia falando que o presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano foi Kennedy. Sim. Ele disse que tinha um interesse, o desejo de tocar saxofone, mas nem ele conseguiu. Ele foi presidente dos Estados Unidos, mas não conseguiu tocar saxofone. É para pouco. É um ensino privilegiado, né? Para ele falar isso, então Deus... ele sabe, ele é músico, ele sabe que não é fácil tocar um instrumento. Deus ele chama as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir a se dizer sábio, e chama as coisas fracas para se dizer aquele que se diz ser forte. Deus ele capacita e dá o dom quem tem a facilidade de usar e de não se gloriar. É o que Deus fez sobre a vida de Ed Clay. Deus deu um dom sobre a vida dele, que você vai ficar sabendo como foi esse desejo que gerou no coração dele tocar esse instrumento. Porque nem muitas pessoas dão ligança, porque é muito difícil tocar esse instrumento. Eu mesmo, para tocar um instrumento desse, eu nem sei como seria. Mas louvado seja Deus por você estar aqui conosco hoje. Ed Clay, hoje você é um cristão. A gente estava conversando antes de iniciar o programa, já faz 3 anos isso. Hoje você congrega no bairro Matinha, não é isso? Isso. O nosso irmão pastor Adriano, homem de Deus abençoado, e a sua esposa Valciliana Lima. Mas eu queria saber assim, como foi que gerou esse desejo de você tocar esse instrumento? Antes de responder sua pergunta, eu lembrei qual foi o presidente. Foi Clinton. Não foi Kennedy, não. Foi Clinton. Em relação a tocar o instrumento, o desejo surgiu. Deus colocou em meu coração, porque eu não vejo outra explicação. Eu não tinha referência de músico de sopro na família, Sim. A não ser meu tio Calil, e ele tocava trompete. Que pudesse se espelhar. Alguém da família Isso. Não tinha. Num sax, não. Só o meu tio Calil, que era trompete, e meu tio Sérgio, que era trombone de vara. Sim. Então,
de boquilha, de palheta, instrumento de palheta, que eu me recorde, nenhum. E aí, o desejo ele surgiu paulatinamente, gradativamente, na Filarmônica. Eu comecei a estudar lá, dando lição de mão, e eu ouvi um dia meu pai comentando sobre o saxofone, dizendo que achava esse instrumento lindo. E quando eu cheguei na lição semicolcheia, com o maestro Aldo, na época... Você tem quantos anos? Eu tinha, se eu não me engano, uns 12, 13 anos. Sim. Aí ele falou o seguinte, Dicley, você tem um desejo de tocar algum instrumento específico? Aí eu falei, se possível, saxofone. Mas assim, era um instrumento que me chamava a atenção. Eu nem conhecia o som direito, sim, mas pela beleza do instrumento em si. Sim. Não só do som, né? Porque eu não conhecia direito o som, sim, mas pelo formato do instrumento. E me chamou a atenção. Aí então vá ali, pegue na sala ali um sax tenor prateado. Eu fui lá e peguei e foi o meu primeiro instrumento. Aí você sentiu aquela alegria, aquela sensação quando iniciou a tocar? Quando eu peguei, eu me senti o cara. Eu peguei aquele instrumento grandão, porque o tenor é maior que ele, sim, que o alto. E aí eu comecei a soprar e mal saía som. Você tocou em alguma banda já fora? Eu recebi convite para tocar, mas Deus não permitiu. Não permitiu. Foi. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você se identificou com o instrumento logo quando você pegou. Sim. E teve muita dificuldade para ir adiante? Muita dificuldade. Eu me desmotivei várias vezes durante esse processo. Me desanimei, me desmotivei, parava de tocar, deixava o instrumento de lado. Não tinha pessoa da família para incentivar? Até tinha. Minha mãe foi uma incentivadora por ter me dado o primeiro saxofone. Sim. Que eu disse a ela que eu tinha o desejo de tocar. E ela me deu um Prince. Na época não era um Yamaha. Meu tio, Calil, era o maior incentivador na época. Sim. E aí eu comecei a ter aula com ele e eu via a dificuldade que era de tocar o instrumento. E eu pedi a Deus para aprender a tocar. Deus me ajuda, que é difícil e tal. E aí eu recebi uma mensagem num grupo de saxofone que eu participo até hoje. Um rapaz botou bem assim: não adianta você pedir a Deus para aprender a tocar se você não faz por onde. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Eu sei que Deus é Deus do impossível. Muito difícil. É muito difícil tocar. Qualquer instrumento é difícil. E o de sopro também é muito difícil. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar escala. Mas sempre vinha o desânimo. Vinha desânimo. A vontade de parar. Sim, várias vezes. De desistir. O levante de pessoas também para eu parar de tocar, porque o instrumento ele faz barulho. Enquanto você não aprende uma música e sim, toca bem tocada, né, bem de uma maneira que chame a atenção, sim, de uma maneira positiva, é ruim pro ouvido. Eu sei como é que é. Os desânimos vinham e muitas das vezes você deixava muito tempo lá parado o instrumento. Muito tempo. Mas mesmo assim, quando pegava, você se emocionava, imagino eu, que eu já passei por isso também. Não com o instrumento, mas na forma de ministrar, pregar, de fazer a obra do Senhor. Sempre, irmãos, sempre vai vir um desânimo para querer lhe paralisar. Seja você um líder de frente, seja você um congregante, seja você que faça parte de uma liderança. Se Deus ele te deu algo na sua vida, a Bíblia diz que quanto mais dado é cobrado. Então, se você dá, entendeu? Se esforça, você vai ser cobrado. E nosso inimigo é inimigo das nossas almas e ele é derrotado no nome de Jesus, que é Satanás. Ele faz o possível para te paralisar, para te desanimar em todas as áreas. Às vezes você está precisando de um milagre aí do outro lado. Você sabe que Deus realiza o impossível, sabe que Deus supre as suas necessidades, sabe que Deus pode curar você em todas as áreas, de todas as formas, mas mesmo assim você duvida, você se tranca num quarto, muitas das vezes, fica na base da medicação para dormir e deixa de descansar no Deus que você confiou. Descansa, porque quem te prometeu, garante. Ediclei está falando aqui que muitas das vezes veio o desânimo sobre a sua vida.
veio a vontade de desistir. Muitas das vezes ele deixou o instrumento lá do canto, mas mesmo assim o Espírito Santo lhe inquietava. Você pegava o instrumento e começava a adorar a Deus. Hoje você é um cristão, já faz 3 anos isso. Isso. Assim como tiveram pessoas para falar e me desmotivar, Deus usava pessoas para falar comigo e me motivar. Sim. E dizer que não era para parar, que meu sonho era bonito, que era lindo me ver tocar. E aí eu me motivava através disso. 3 anos que eu voltei para Jesus e voltei com foco para tocar para Deus. Sim. Louvado seja Deus. Aí você entregou a sua vida a Jesus, mas como era de Clay antes? Um minutinho. Flávio, cronômetro. Quem era de Clay antes de conhecer Jesus? Como você se sentia por dentro? Eu sinto que Deus fez uma transformação, né? Sim. Completa, porque se você me perguntar quem era Ed Clay, eu não sou a pessoa mais sensata ou ideal para responder sobre eu mesmo. Mas os meus colegas, meus conhecidos, as pessoas mais próximas, minha família, eu acho que seria melhor responder isso a você. Porém, eu me via como uma pessoa que era imatura, machista, não sabia nada sobre relacionamentos, entendeu? A transformação que Jesus fez na sua vida depois que você conheceu Ele, como você era antes e como você era depois. Você já falou algumas coisas aí, e muitas das vezes a gente que antes, quando a gente não conhecia Jesus, como eu mesmo, eu achava que eu era um cara satisfeito, um homem satisfeito, mas existia um vazio dentro do meu coração. Exatamente, e um dos principais fatos é isso, né? Que a gente busca a felicidade em questões que você não encontra, em lugares, em situações que você não encontra felicidade nem paz. E eu só pude encontrar paz e a verdadeira felicidade depois que eu encontrei Jesus. E ele está ainda num processo, lógico, vai ser para a vida toda. Porque eu sinto que eu tenho muito que melhorar ainda. Todos e nós. Estou galgando para isso, né? Sempre ficar... Todos nós devemos e temos que se esforçar todos os dias para dar o melhor ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber mais, irmãos? Não sai daí. Nós vamos para o comercial. Já você vai ver o som desse instrumento através da vida do nosso irmão Ed Clay. Já nós estamos de volta. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. E aí, tudo bem? Eu sou Laísa Libório e a partir de março você tem um encontro marcado comigo no programa Saúde e Vida. Aqui eu vou estar trazendo diversos profissionais de saúde que vai mostrar para você, independente da sua idade, independente do seu gênero, como ter qualidade de vida. Vou trazer psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, educadores físicos, todos eles especialistas capacitados para fazer com que você tenha saúde da melhor forma possível. Um abraço e até lá! Olha só, tá vindo aí o programa Sala de Reboco, um programa dedicado à arte, à cultura, à literatura e será apresentado por mim, Luiz Laércio, aqui na TV Seregi a partir do mês de março. Você é nosso convidado especial. Fique ligado!
paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta, nós estamos aqui com o nosso irmão Edclei, algo que Deus fez, uma transformação sobre a vida dele, homem de Deus abençoado, e ele vem dizendo que para tocar esse instrumento não foi fácil, ele se desanimou muitas das vezes, mas louvado seja Deus, que Deus deu força, vigor, e ele se ergueu, e ele está aqui hoje para mostrar para você o que Deus fez na vida dele, através da música, do saxofone e desse instrumento abençoado. Edclei, nós estávamos comentando no outro bloco a transformação que Deus fez sobre a sua vida. Que antes, como você vivia, que se existia um vazio, não se dava bem com muitas pessoas, se achava machista, e Deus fez uma transformação poderosa sobre a sua vida. Não foi isso? Isso. Eu era ansioso. Eu às vezes, quando eu tinha um compromisso para fazer no outro dia, eu mal conseguia dormir, entende? É o que está acontecendo no Música Geração dia de hoje. Como você suportou passar por isso? Deus, não tem outra explicação. Porque eu não tomava remédio, eu não fui para terapia, eu não fui para nenhum médico. Deus em minha vida. Você começou a exercer... Eu tinha até problema de transtorno obsessivo compulsivo. Eu tinha toque. Que, tipo, se eu passasse o pé por cima da bola, assim, na maneira, de modo externo, né? No momento que estava jogando uma rotação bola externa, sim. Eu tinha que passar de volta uma rotação interna, pela bola. Sim. Aí eu ficava pensando, se eu não fizesse isso, poderia acontecer alguma coisa de ruim comigo, algo do tipo, sabe? E depois eu fui parando para pensar sobre isso e dizendo, que bobagem de minha mente. E fui trabalhando isso dentro de mim. O seu psicológico abalado. Isso. Aí eu acho que não tem outra explicação, só Deus, porque eu parei com isso. Eu fui parando gradativamente. Foi transformada quando você começou a exercer a fé. Também. A fé em Cristo. Sim. Aí foi tendo descanso. Sim, porque eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei em Deus. Mesmo não sendo convertido. Mesmo não congregando em uma igreja evangélica. E eu me apegava muito a Deus, principalmente em situações de aflição, de tristeza. Aí eu ficava quebrantado e eu rezava. E na reza... Naquela época, quando você era de outra religião. Isso. E na reza, eu só sentia algo diferente se eu prestasse bastante atenção no que eu estava falando, como se eu estivesse conversando com Deus. Sim. Entende? Mas hoje, quando Foi você quando a oração começou a fazer sentido para mim. Aí quando você ora hoje, isso. A oração, quando você ora, aí você encontra paz. Exatamente. E no momento quando você encontra paz, muitas das vezes ele mesmo que é músico, e eu tenho o exemplo de muitos amigos, quando é músico, ele pega o seu instrumento, ele entra no seu quarto, não é isso? E ele começa a tocar. Qual foi a música, quando você começou a louvar a Deus, que chamou a sua atenção para você dar para ele? Toca aí pra gente. A música foi essa aqui, ó. Preste atenção, irmãos. Foi algo que eu comecei a tocar e eu comecei a me emocionar. No seu quarto. A presença de Deus. Não, foi na garagem de minha casa. Sim. Na garagem de casa, porque o som lá tem um eco. Sim. Aí o som tem um reverb, sabe? Sim. Aí fica mais bonito. Sim. Aí quando eu comecei a tocar, já com algumas técnicas, Sim. foi que eu percebi também que meu som realmente é um som agradável de se ouvir. Essa música aqui, ó.
Louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo, irmão, o som que esse instrumento dá. E você, quando tocava esse som, você sentia paz. Isso. Quando eu começava a tocar, eu sentia algo diferente, sabe? E vi a transformação que Deus fez, não só na minha vida, Sim. mas também no som. Sim. Porque quando eu comecei a tocar esse instrumento, não foi assim. não era assim. Não foi de uma hora para outra. Não. Aí foi a persistência juntamente com o propósito de Deus. Sim. Eu creio em propósitos. Sim. Eu nunca imaginei tocar um instrumento como saxofone e está hoje sendo entrevistado justamente por causa do instrumento. Entendeu? Senhor. Então, só Deus mesmo. Porque através desse instrumento, o som dele, muitas vidas são alcançadas e transformadas através do louvor que sai desse instrumento. É algo forte, irmão, algo tremendo que Deus vem fazendo sobre a vida de Eddie Clay. Ele nem precisa falar muito, é só ele tocar e Deus começa a agir através sobre a vida dele. Deus deu um fôlego a ele, um fôlego diferente, que através do seu fôlego saem as notas, através do instrumento. Algo que Deus vem transformando. Toca pra gente mais um pouquinho aí, Eddie Clay. Tocar uma música que mexeu comigo num casamento. E a partir daquele dia que eu conheci essa música, eu queria tocar, fui tocar e comecei a pesquisar, estudei e hoje eu toco na igreja para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava tentando lembrar a primeira nota da música. É para poucos, irmãos. E hoje você toca na Igreja Batista Betel do bairro Matinha, com o pastor Adriano. Isso, eu vi ele tocando lá, algo que Deus fez sobre a vida dele através do som, que me chamou a atenção. Por isso nós fizemos um jeito de trazer ele aqui hoje, porque a agenda desse homem é um pouco cheia, sobrecarregada, mas nós conseguimos um espaço que Deus continue te usando poderosamente, Amém. Irmão Eddie Clay. E Deus ele vai fazer grandes coisas ainda além do que você pensou ou do que você imaginou. Amém, eu creio. Ainda não passou pela sua mente ainda o que Deus vai fazer. Amém. Você está vendo agora, mas o amanhã ele já preparou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E através desse instrumento, você estava falando aqui pra gente que quando você tocava, você sentia paz. É isso? Uhum. E cada vez mais quando você tocava para o Senhor, você sentia paz. Continue tocando para Ele. Amém. Independente do que venha, se venha a tempestade, se venha a aflição, se venham os momentos difíceis, porque muitas das vezes você não vê, mas muitas pessoas são transformadas através do som que sai desse instrumento. Ela aquebranta o coração, fica sensível a ouvir a voz de Deus. Amém. Se você tem uma pessoa lá do outro lado, que ele está iniciando a tocar esse instrumento ou outro, o que você tem para falar para ele? O que eu tenho para falar para ele é que se ele tem esse desejo de tocar um instrumento, foi porque Deus colocou no coração dele. Então, se Deus colocou em seu coração, não desista. Vão vir vários obstáculos, várias dificuldades, porém, Deus está no controle. Deus colocou esse desejo em seu coração.
Então, corra atrás dele, que com certeza você vai tocar esse instrumento e, melhor, não vai tocar para pessoas, vai tocar para Deus e, consequentemente, vai tocar no coração de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que você iniciou a tocar para o Senhor, a sua vida cada vez mais começou a mudar. Sim, por incrível que pareça. Porque assim, eu sempre quis tocar o instrumento. Aí eu não via minha evolução. Eu não sentia tanta evolução. Você mesmo se diminuía nos seus pensamentos. Isso, porque eu não conseguia ver a evolução. Eu vi a evolução depois que meu amigo Juninho chegou para mim e falou bem assim: você tem que tocar para Deus. Você tem um chamado. Porque você foi convidado para tocar em outras bandas. Fui convidado. Mas você não quis. Na verdade, eu até aceitei, mas Deus não permitiu eu continuar na banda, nem para fazer show. Sim. E aí, depois que Juninho falou isso para mim, eu comecei a tocar para Deus mesmo e os louvores mesmo. E eu fui percebendo minha evolução. Fui percebendo o som, a projeção do som, a embocadura. Deus me deu esse instrumento, porque antes era um Prince, que não era tão legal, um instrumento tão bom quanto o Yamaha. Então, Deus me deu essa boquilha, também que o setup, que é o instrumento, todo ele que compõe o instrumento, faz diferença também no som. E eu tenho um setup muito bom, e Deus que me deu, entendeu? Então, depois que eu comecei a tocar para ele também, entende? Então, foram coisas que foram acontecendo, situações de vida que foram surgindo, logo depois que eu comecei a tocar para Deus, que tudo foi cooperando, para que eu aprendesse a tocar e realmente tocasse para... E mesmo assim não desistiu, continuou, prosseguiu, e Deus vem fazendo grandes coisas através da sua vida. Só falar uma coisinha, que é interessante todos ouvirem isso. Eu perguntei a um rapaz que tocava instrumento e eu achava bonito o som dele. Aí eu falei o seguinte: ô fulano, você teve dificuldade de tocar o instrumento? Porque eu tive muita dificuldade. Você teve dificuldade de aprender a tocar assim como você toca? Aí ele, não. Aí eu disse, quando você soprou, já soprou assim um som mais interessante, um som bonito assim. Aí ele, sim. Aí eu, então é dom, né? É dom de Deus, né? Aí ele, é um dom. Não tem pra onde correr. Quem não tem dom é melhor desistir. E eu não me via com dom. Como é que é? Eu me via com um cara querendo tocar. Eu queria aprender a tocar. E aí... Você mesmo não sabia o que você tinha de precioso dentro de você. Exatamente. As pessoas eram usadas por Deus para te falar, para te motivar a prosseguir. E graças a Deus você está aqui hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a sua caminhada. Amém. Por onde quer que você for. E eu profetizo, onde você tocar suas mãos, será abençoado. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi uma honra ter você aqui conosco. A honra foi toda minha. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já já nós deixamos de volta. Nós vamos para o comercial. Olha a Diclei dando um tchau para você do outro lado aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já já nós deixamos de volta com uma palavra forte, uma palavra poderosa. Não sai daí. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM. Diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. E aí, tudo bem? Eu sou Laísa Libório e a partir de março você tem um encontro marcado comigo no programa Saúde e Vida. Aqui eu vou estar trazendo diversos profissionais de saúde que vai mostrar para você, independente da sua idade, independente do seu gênero, como ter qualidade de vida.
Vou trazer psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, educadores físicos, todos eles especialistas capacitados para fazer com que você tenha saúde da melhor forma possível. Um abraço e até lá! Olha só, tá vindo aí o programa Sala de Reboco, um programa dedicado à arte, à cultura, à literatura e será apresentado por mim, Luiz Laércio, aqui na TV Sergi a partir do mês de março. Você é nosso convidado especial. Fique ligado! A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. No bloco anterior você viu que som abençoado, que Deus continue abençoando o nosso irmão Edclei poderosamente, por onde quer que ele for, abençoando o seu ministério para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos. Você viu e ouviu que ele disse que muitas das vezes veio o desânimo sobre a sua vida, de tocar aquele instrumento. Mas mesmo assim, ele me deixava muitos dias ali, mas mesmo assim ele retomava novamente, ele pegava o instrumento e quando ele tocava, louvando a Deus, ele sentia paz sobre a sua vida. E através disso a sua vida foi sendo transformada para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos meditar numa palavra agora forte para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia num texto muito conhecido, no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Algo que Deus ensinou ao seu profeta, que independente do lugar que ele esteja, Deus ele faz o milagre sobre a sua vida. Independente de como esteja a situação, ele é Deus de renovo, de transformação, de modificação. Ele quer que eu e você, que a gente venha lançar palavras positivas, palavras de confiança nele. E cada vez mais venha confiar na sua palavra e acreditar no seu poder. A palavra do Senhor diz assim no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabe. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Que palavra, irmãos! Ou ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel foi levado em espírito no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel era um homem de Deus, abençoado pelo Deus Altíssimo, tinha intimidade com Deus, sabia que Deus poderia realizar todo tipo de milagre, realizaria sempre e pode e sempre vai realizar o impossível, mas Ezequiel, Deus colocou uma experiência sobre o seu coração. Você preste atenção que Ezequiel, quando Deus permitiu que levasse ele em espírito, Deus levou em espírito Ezequiel no meio de um vale de osso seco. O vale de osso seco é um lugar de escuridão, lugar onde muitos soldados lutaram e eles morreram ali e muitas das vezes não tiveram tempo de sepultá-los. Então eles ficaram ali, então a sua carne secou e somente os ossos permaneceram. Ossos secos, o vale de ossos secos, lugar onde ninguém quer estar. Você preste atenção. A Bíblia diz que Ezequiel começou a andar ao redor do vale. Ele não viu situação transformada, ele não viu alegria naquele lugar, ele viu só cenários de tristeza, tragédias, lugar de desânimo, lugar de terror, mas mesmo assim, ele não se apavorou. E Deus falou com ele e disse, filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos?
Preste atenção na confiança de Ezequiel. E ele disse assim: Senhor, tu sabes. O vale de ossos seco é um lugar onde não tem alegria. Muitas das vezes as pessoas vivem hoje em um tempo, e algumas pessoas vivem dessa forma, que muitas das vezes tem vida, tem fôlego de vida, mas não tem alegria de viver aqui na terra. Porque muitas das vezes o vale, o cenário está apavorando a pessoa, está tirando um foco da sua fé, está levando os seus pensamentos positivos, está levando a sua fé embora, porque os olhos físicos estão mostrando aparentemente um cenário que não tem solução e transformação. Porque Vale de Osso Seco, a Bíblia fala que era o povo de Israel, que eles lutaram, fizeram o seu papel, eles pereceram, e eles morreram e ficaram ali mesmo. E os seus corpos ficaram ali secos, vazios, porque muitas das vezes a Bíblia fala que muitos estão na casa do Senhor, mas estão vazios de si. Não tem utilidade mais, não usa e nem utiliza mais a sua fé. Estão vazios, vão por ir, vão bater ponto, vão estar ali por estar, mas Deus não quer você dessa forma. Deus, Ele quer que você sempre chame a atenção dEle, seja sincero, conte para Ele onde é que está doendo, conte para Ele as suas fraquezas. Ezequiel começou a andar no meio do vale de ossos secos ao redor, arrodeando. Ele não se apavorou, porque ele sabia que dentro daquele vale o seu Deus estava com ele. Você tem que confiar e saber que em todo tempo Deus vai estar sempre do seu lado. Às vezes esse vale de osso seco está sendo dentro da sua casa, não tem prazer, não tem alegria. Você está cansado de lutar e lutar e não vê mais solução. Eu tenho para falar para você, assim como Deus diz para você, por acaso poderão reviver esses ossos? Por acaso eu posso devolver de volta a alegria? E você está do outro lado dizendo que em Ezequiel, às vezes não está nem dizendo porque está sufocado pela situação. Senhor, tu sabes, e Deus está dizendo para você, profetiza no meio desse vale, profetiza que eu vou fazer mudança, profetiza que eu vou fazer reviver esses ossos, profetiza que eu vou trazer de volta a alegria, profetiza que eu vou trazer um novo tempo para você, profetiza que eu vou transformar a sua casa, a sua família, o seu trabalho e toda a sua parentela. O que Deus quer que você coloque uma posição, você tenha uma posição e uma palavra positiva dentro da sua boca, dentro do seu coração, porque ele diz assim, profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. E quando Ezequiel começou a profetizar, ele começou a profetizar e de repente começou a acontecer um rebuliço no meio do vale. Às vezes você tá profetizando, lançando uma palavra positiva sobre essa situação e aparentemente o inimigo está mostrando para você que a situação está se agravando, é mentira de Satanás, porque você profetizou foi no nome de Jesus. Se você profetiza no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, no Deus vivos, você ainda possa ouvir um barulho, mas esse barulho é um rebuliço, que as coisas estão voltando para o lugar. Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida, você que está me vendo aí do outro lado. Deus está fazendo um novo tempo para você. Deus está mandando você profetizar. E quando Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar, a carne começou a crescer nos ossos, então os nervos começaram a se juntar uns com os outros. Preste bem atenção, a carne começou a juntar, os nervos começaram a se juntar, e Ezequiel começou a profetizar. Eu profetizo vida, eu profetizo transformação, eu profetizo um novo tempo, eu profetizo alegria, eu profetizo a honra sobre esse lugar. Então os ossos começaram a se juntar, a carne, os nervos, e de repente começou a pele se juntar, os seus cabelos, e eles começaram a se levantar. Os soldados que foram feridos no meio da batalha, que foram mortos no meio da batalha, e Deus começou a levantar todos aqueles que estavam caídos, entristecidos, chorando, e Deus começou a levantar todos eles, independente, meu irmão e minha irmã, da situação que você esteja, ou do que você está passando, Deus está te levantando com posição de honra, para fazer uma grande transformação
e está fazendo uma grande mudança sobre a tua vida. E Ezequiel começou a profetizar, mas faltou o fôlego de vida. Eles estavam em pé, mas faltou profetizar o fôlego. E Deus disse: profetiza o fôlego de vida sobre eles. Às vezes você tem vida, mas não tem alegria. Às vezes você tem vida, mas não tem prazer de estar vivendo nessa terra. Muitas das vezes tentou o suicídio, muitas das vezes quis chutar o pau da barraca, quis sair desesperado no mundo, quis largar tudo, você não largou, e você está aí do outro lado me vendo. É porque Deus tem projeto de vida para a sua vida, é porque Deus quer realizar grandes coisas e grandes sonhos sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desista, lance palavras positivas sobre o seu casamento, lance palavras positivas sobre a sua família. Aí sim, você vai ver grandes coisas Deus fazendo sobre você. Profetiza, porque você pode mudar essa situação, porque Deus já fez tudo, agora é com você. Profetiza sobre essa situação, use a fé, plante milagre, aí plante a sua fé, aí sim você vai colher grandes milagres. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos chegando ao final. Nós vamos fazer um momento de oração. Você que está do outro lado, coloca a mão sobre o seu coração. Querido Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento cada pessoa que está me vendo e me ouvindo do outro lado. Que todo espírito contrário, toda fortaleza espiritual contrário, tudo aquilo que esteja colocando tristeza, tudo aquilo que esteja fechando as portas de emprego, eu repreendo e neutralizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu profetizo sobre essas vidas, sobre essas pessoas a vida, a transformação, a alegria, a mudança, o restauramento, a de volta, Senhor Deus, tudo aquilo que foi perdido, eu profetizo sobre a vida deles em dobro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresentamos também, Senhor Deus, toda a produção desse programa, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.